capítulo 26. Hoje as crianças permanecem com o papai e vão, primeiro domingo, Santa Ceia, as crianças permanecem aí. Mateus capítulo 26, eu lerei os versículos 31 a 46. Vamos ficar em pé mais uma vez, meus irmãos. Versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: feri o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes do galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Pai, temos esse trecho tão precioso da tua palavra. Pedimos a ti, ó Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, o que queres que aprendamos. Senhor, encontra corações sedentos de ti aqui nesta noite e fala a cada coração segundo o teu plano para cada um. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor, os irmãos podem se assentar, Deus. Esta semana, uma reportagem especial do Jornal da Band, uma reportagem com moradores de rua lá na cidade de São Paulo. A repórter procurou mostrar como muitos moradores de rua têm a oportunidade de sair das ruas para morar em pelo menos um albergue que é oferecido pela Prefeitura de São Paulo. E revelaram para todos os telespectadores que estavam assistindo que muitos destes moradores, apesar de receberem o convite, não querem, não aceitam. Eles querem continuar morando na rua, porque morar no albergue, segundo a moça da assistência social, assistente social, para eles é ter que obedecer determinadas regras, condições que são impostas, e eles não querem. E foi interessante que entre os entrevistados havia uma moça de 26 anos.
4 filhos, morando na rua, mas sem os 4 filhos. E foi perguntado a ela: por que você não aceita morar no albergue? Ela disse: não, eu vim para cá sozinha e eu vou sair daqui sozinha. Numa atitude de orgulho. De orgulho. E a gente pergunta: como uma pessoa pode chegar a um estado desse, de uma humilhação, de uma miséria tão grande, distante dos filhos, distante da família, sendo que a família quer que ela volte para casa, sendo que até mesmo a prefeitura está dispondo um lugar para pelo menos ela não viver uma vida correndo tanto perigo, de tanta indignidade, de tanta marginalidade, e ela não aceitar, porque eu vou sair daqui sozinha. E a gente pergunta: de onde é que vem todo esse orgulho? De onde é que vem todo esse orgulho no coração de um ser humano? Em nosso texto que nós lemos nessa noite, queridos irmãos, nós também vemos esse mesmo orgulho na postura de um homem que andou com Cristo durante 3 anos e meio, um homem que aprendeu coisas extraordinárias, mas que vemos também esse homem com orgulho tão grande que nós chegamos à seguinte conclusão: que o orgulho é comum a todos nós. Todos nós somos seres orgulhosos. E diante dessa realidade do orgulho, eu queria meditar com os irmãos nessa noite sobre a importância da humildade. A importância que a humildade tem na vida cristã. Essa característica que nós vemos tão presente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nem sempre é vista, mesmo entre cristãos, uma característica, uma virtude maravilhosa, que não é louvada em nossa sociedade, que não é apreciada em nossa sociedade. Pelo contrário, o que é apreciado em nossa sociedade é o orgulho de quem não leva o desaforo para casa, né? Mas a virtude da humildade não é uma virtude apreciada pela nossa sociedade em nenhum lugar, e ela está correndo risco até mesmo dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja nós estamos correndo riscos seríssimos quanto a esse fator do orgulho e da humildade. Nós vamos perceber o seguinte: em primeiro lugar, que a falta de humildade ela é reprovada por Jesus. A falta de humildade é reprovada pelo Senhor Jesus Cristo. Observe comigo, por favor, o versículo de número 40. Versículo 40 do nosso texto. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Por que Pedro é destacado aqui, meus amados irmãos? Porque quem revelou o orgulho em nosso texto, a arrogância em nosso texto, foi Pedro. Quando Jesus disse que ele iria para Jerusalém, que ele iria morrer, o pastor seria ferido, as ovelhas se dispersariam, Pedro se levanta e diz: comigo isso não vai acontecer de jeito nenhum. Todos aqui podem te abandonar, menos eu. Todos podem fazer isso, menos eu. Então, essa reprovação de Cristo, quando encontrou os discípulos dormindo, e podia dizer a todos de maneira genérica, mas ele não fez. Ele se dirigiu exclusivamente a Pedro, porque Pedro havia assumido uma postura diante de todos diferente. A postura anterior de Pedro era uma postura de que Cristo poderia contar com ele em qualquer situação, porque ele estava à altura daquele momento pelo qual Cristo ia passar.
E Jesus então disse para ele. Jesus poderia ter zombado dele, né? Talvez grito na cara dele e falar: você não é de nada, Pedro. Você só fala, da boca para fora. Você não pode nem vigiar uma hora comigo. Jesus não fala dessa maneira, é lógico. Lógico, Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus repreende, reprova a atitude de Pedro. Atitude não porque simplesmente Pedro estava dormindo, porque todos estavam, mas porque Pedro havia tido uma atitude de orgulho, uma atitude de arrogância, que todos poderiam abandonar o Senhor e dizer. Queridos irmãos, Pedro julgava possuir uma condição espiritual mais elevada. Ele é como se ele tivesse uma unção, ele era ungido de uma maneira especial, uma unção que ele havia recebido e os outros não haviam recebido. Ele pensava estar em pé, mas ele já estava caindo. Ele havia se exaltado perante Cristo, perante os demais discípulos, e agora ele estava sendo humilhado. E Pedro, meus amados irmãos, ele também não se humilhou diante da palavra do Senhor. Olha o versículo 34 novamente, por favor. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro responde: olha aí, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Ou seja, ele não se humilhou. Não se humilhou. Jesus revela para ele o que iria acontecer com ele, e ele poderia muito bem ter se humilhado, e ele não fez, diferente do povo e do rei de Nínive, quando a palavra de Deus é levada por Jonas aos ninivitas. Daqui 3 dias, ou 40 dias, melhor dizendo, o Senhor vai exterminar toda a Nínive. E diz a palavra do Senhor que o rei se humilha e faz com que toda a nação se humilhe, venham vestir panos de saco e cinza, que era um sinal de ligação. Se humilham diante da palavra que recebe. E por causa disso, Deus não destrói a cidade de Nínive. Mas Pedro recebe a palavra do próprio Cristo. Não foi um profeta enviado, era o próprio Cristo falando ao coração de Pedro. E a palavra que Cristo dizia jamais falhou. Pedro sabia disso, que Cristo sabia de todas as coisas, mas ele não se humilha, ele continua na sua arrogância. E infelizmente, o orgulho de Pedro seria tratado, seria corrigido da maneira mais profunda e mais dolorosa. Mais profunda e mais dolorosa. Então, queridos, a falta de humildade ela é reprovada por Jesus. Jesus reprova a nossa falta de humildade, e vemos isso na pessoa de Pedro. Mas Jesus também, nós aprendemos aqui, vamos aprender com Cristo, com essa atitude de Pedro, que a falta de humildade nos afasta de Jesus. Jesus não só tem uma atitude de reprova, mas a falta de humildade nos afasta do Senhor. Em outra cena, continuando o texto do versículo 58, diz aí: mas Pedro o seguia, ou seja, seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. A falta de humildade nos afasta de Jesus. Nos afasta. Pedro disse: eu morrerei contigo, eu nunca te abandonarei. Agora Jesus estava sozinho. Onde estava Pedro? Onde estava Pedro? Seguindo Jesus de longe. Seguindo a Jesus de longe. Onde estava agora aquele homem cheio de convicção, cheio de orgulho, estava entre os serventuários, negando a Jesus diante das pessoas, cheio de vergonha de expressar a sua própria fé. Sabe por quê? Porque Pedro estava sozinho. Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo.
Pedro, no seu orgulho, ele não somente foi reprovado pelo Senhor Jesus, mas ele foi afastado temporariamente do Senhor Jesus Cristo. Observe que nós não temos o relato de nenhum dos outros apóstolos do Senhor Jesus Cristo, a não ser de Judas, que foi e se formou. Mas nós temos o relato de Pedro. Só fala para nós a respeito de Pedro. Você vai me negar, eu não te negarei. Eu não te negarei. Alguém diz a você: abandona esse caminho, isso é errado. Mas você diz: eu sei o que é bom para mim. Mas a palavra de Deus diz isso. Mas você diz: isso não tem nada a ver. Mas é a palavra de Jesus, é Deus que está falando. Não, mas eu cuido da minha vida, eu sei o que é bom para mim. É a nossa arrogância, meus irmãos. Mas sabe o que a palavra de Deus diz em Provérbios 29, versículo 1? Ela diz assim: que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Pedro estava escondido entre as pessoas mais simples do povo, e talvez ele pensasse: aqui ninguém vai me descobrir, aqui ninguém vai pegar no meu pé, aqui eu vou ficar no anonimato. Mas foi exatamente ali que ele foi descoberto, foi repreendido e caiu, negando o Senhor Jesus Cristo. Provérbios capítulo 9, verso 9 diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O problema de Pedro é que Pedro não queria ser instruído. Ele achava que ele sabia demais. Eu já sei tudo isso, né? O problema de Pedro é que ele se achava sábio aos seus próprios olhos. Às vezes você vai aconselhar alguém e você fala para a pessoa: olha, mas a palavra de Deus diz isso. A pessoa diz: eu sei, você não precisa nem me falar. Mas como, mesmo você sabendo o que a palavra de Deus diz, você ainda vai continuar mesmo? Ainda vai continuar nessa atitude? Não, eu saio disso a hora que eu quiser. É como um viciado em drogas, né? O viciado em droga, ele diz assim, ele nunca admite que é viciado. E ele diz para você ainda: eu tenho controle, eu saio a hora que eu quiser. Mas cada vez que você se encontra com ele, está no estado pior. Ele se encontra no estado pior. Meus amados irmãos, quando alguém sai da igreja, de uma vez, a pessoa não cai, é como uma árvore. Ela não cai de uma vez, ela vai caindo aos poucos. Vai caindo aos poucos, ela vai se distanciando aos pouquinhos. Não se retira de uma vez. Eu conversava com uma pessoa há pouco tempo e ela dizia isso para mim. Eu comecei a sair, na hora que eu vi, eu já não estava mais na igreja. Eu conversava com o Facebook. Um irmão aqui de Rio Preto ligou para mim em casa. Eu conheci essa menina pequena na igreja central, e o pai pediu: pastor, entre em contato com ela pelo Facebook, quem sabe ela conversa com o senhor. E de fato eu entrei em contato com ela, conversamos pelo Facebook, e ela me disse isso: pastor, eu não sei o que aconteceu, eu fui deixando, fui me afastando devagarinho. Na hora que eu vi, eu já estava longe. Falta de instrução, falta de sabedoria. Pedro era arrogante, irmãos. E diz a palavra de Deus em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Longe de Cristo,
Pedro caiu, estava sozinho, caiu envergonhado, caiu, prostrou-se em terra, caiu sem forças para se levantar, envergonhado, não tinha coragem de encarar o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer aos irmãos, falei que Pedro seria tratado pelo Senhor. Às vezes tem gente que é difícil de ser tratado, difícil de ser corrigido, e Deus permite, como a gente costuma dizer, essa pessoa ir até o fundo do poço. Alguns têm que ir abaixo do fundo do poço para serem humilhados, para serem tratados, para entenderem: eu preciso mudar, eu preciso de Jesus. Queridos, a humildade abriu a porta para que Pedro voltasse para Jesus. A humilhação abriu a porta. Se você não é humilde, você vai ser humilhado, porque é todo aquele que se exalta, que diz a palavra, será humilhado. Você não precisa ser humilhado para você se tornar humilde. Você pode se tornar humilde sem ter que passar pela humilhação. Mas alguns terão que passar pela humilhação para poderem se tornar humildes e voltar de todo o coração para Jesus. No versículo 75, por favor. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes do galopante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. É interessante que o texto diz que Pedro se lembrou da palavra de Jesus. Pedro se lembrou. Jesus falou com ele e ele não deu ouvidos a Jesus. Ele não atendeu a Jesus. Mas a hora que ele estava em pó, ele se lembra da palavra de Jesus. Pedro não se lembra da palavra de Jesus de imediato. Ele tem que passar por todo aquele estágio terrível. Ele não se lembra. Mas a palavra havia sido dada a ele. A palavra havia sido semeada no coração de Pedro. E o que diz a palavra do Senhor, Isaías 55, que a palavra não volta vazia. Por isso nós devemos pregar a palavra sempre. Pregue sempre a palavra. Fale a palavra aos seus filhos. Não tenha medo de falar a palavra aos seus filhos. Você não precisa brigar com eles, mas você tem o dever de falar a palavra de Deus a eles. Se ele vai fazer o que você está orientando ou não, é responsabilidade dele. É a arrogância natural do ser humano. Não é do jovem só, do adolescente só, não. É de todo ser humano. Todo ser humano é orgulhoso e arrogante, porque o pecado nos domina. Enquanto nós não nos humilharmos na presença do Senhor. Mas você deve pregar a palavra, você deve ensinar a palavra, você deve expressar a palavra. E eu creio que toda a cena dessa conversa de Jesus com Pedro antes da queda voltou a mente ao coração de Pedro, e voltou num momento muito especial. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Lucas 22, que é o mesmo contexto, mas tem uma acréscimo importante aqui do Espírito Santo para nós. Lucas 22, 61. Mateus não registra isso, Lucas registra. Lucas 22, 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe disseram: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar. Essa colocação é importante, que Cristo fixou os olhos de Pedro. Jesus passava pelo pátio, suas costas rasgadas, sangrando, desfigurado, a coroa de espinhos na sua cabeça inchada, desfigurado, completamente desfigurado. Ele passava no pátio com suas mãos presas, os guardas zombando dele, e naquela hora, queridos,
Enquanto Jesus passava, Jesus atravessou Pedro e olhou fixadamente para Pedro. Pedro viu o olhar de Jesus. E aquilo foi como uma flecha no coração de Pedro. Sabe por quê, meus irmãos? Pedro precisava passar pelo momento para ele ver que ele não era tão crente quanto ele se achava. Ele não era tão espiritual quanto ele se achava. Ele não era. Lucas 22, 31 e 32. Olha outra palavra que nós temos aqui, que Mateus também não registra. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Perdão. Lucas, né? Olhando de novo nosso texto. Lucas 22. Estava lendo de novo nosso texto. Lucas 22, 31 e 32. Simão, eis que Satanás nos reclamou para nos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Mas olha a sequência. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Você não sabe. Você acha que sabe. Você julga saber, mas você não sabe. Você não sabe nada do que está acontecendo. Você acha que pelo fato de estar aqui, está tudo bem. Você não sabe nada. Meus irmãos, enquanto Pedro se comparava aos outros, ele foi tomado de orgulho. Mas quando Cristo olhou para Pedro, com seu corpo todo dilacerado, quando Cristo olhou para Pedro, quando passava no pátio, todo o orgulho de Pedro foi tudo bem. Sabe que ele se viu naquela hora? Eu não mereço nada. Naquela hora, Pedro reconheceu a real condição dele. Por isso que ele chora amargamente. Ele falava coisas sem refletir, fazia promessas sem refletir no que ele fazia. Meus irmãos, quantos de nós podemos correr o risco de falar coisas, tomar atitudes, sem pensar, sem refletir no compromisso nosso com Cristo e no compromisso de Jesus conosco? Quantas atitudes nossas podem ser atitudes arrogantes, atitudes de orgulho, de vaidade? Quantas atitudes? Achando que nós somos alguma coisa. Essa igreja precisa mudar. Menos eu. Eu tenho arrogância. A igreja precisa, eu não preciso. A igreja precisa melhorar. Todos precisam melhorar. Eu não preciso. A igreja precisa ser uma igreja de oração. Menos eu. Eu não oro, mas a igreja precisa ser uma igreja de oração. Todos precisam se comprometer. Eu não preciso. Palavras de Deus. Palavras de Deus. Pense nisso. Quantas vezes nós falamos com Deus e nós não damos um passo sequer em direção a Cristo? Nós ficamos ali no nosso orgulho, na nossa vaidade, fazendo as mesmas coisas, ouvindo a palavra do Senhor e continuando do mesmo jeitinho que nós estávamos antes. Orgulho, arrogância. Mas o Senhor levou Pedro a subir, porque Jesus amava Pedro. Meu querido, se você é amado de Jesus, e você está vivendo em orgulho, se você está vivendo em vaidade e arrogância, sem dar ouvidos à palavra do Senhor, Deus
vai levá-lo à humilhação. Preste atenção no que eu estou dizendo. Deus irá conduzi-lo à humilhação. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Jesus não fez isso com Judas, mas Ele fez com Pedro. Deus vai nos levar à humilhação. Jesus sai dali e vai para a cruz. No terceiro dia, Cristo ressuscita. Maria Madalena vai até o sepulcro e Jesus não está lá. Mas quando ela sai dali chorando, depois do anjo ter falado com ela, ela encontra um homem pensando que era jardineiro. E ela pergunta: onde colocaste o meu Senhor? E Jesus disse para ela: Maria. E ela entende que é o Senhor. E Jesus disse assim para ela: vai, diz a Pedro. Impressionante Jesus, né? Vai, diz a Pedro e aos meus irmãos que eu vou encontrar com eles. Pedro, destaca Pedro. O amor que Jesus tinha por esse homem. Querido, você não imagina o amor que Cristo tem por você. Nós somos incapazes de imaginar o amor que Cristo tem por nós. Por isso que Jesus havia orado antes. Eu roguei para que você não desfaleça, porque você é amado. Pedro é restaurado pelo Senhor. O reencontro, Cristo restaura. E eu quero concluir esta mensagem, meus amados irmãos, dizendo que nós não somos diferentes de Pedro. Aliás, nós não somos diferentes de ninguém, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos cheios de orgulho em nosso coração. Todos nós. Igrejas se dividem por falta de humildade. Pessoas viram o rosto uma para a outra dentro da igreja por falta de humildade. Falta de humildade. Quando alguém se acha muito especial e se coloca numa posição de se julgar melhor, não é porque essa pessoa é especial, é porque é carnal. É carnal, é cheio de orgulho. Quando nós aceitamos correção e nós endurecemos o nosso coração para ouvir a instrução, o nosso orgulho irá nos derrubar. Deus vai resistir. E saiba uma coisa: o diabo pode tentar resistir a você, não vai resistir. A carne pode tentar resistir a você, não vai resistir. O mundo pode tentar resistir a você e não resistir. Mas se Deus se colocar no seu caminho e resistir a você, aí você está perdido. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Não venha com a história de que Deus é amor. A gente gosta, né? Ah, mas Deus é amor, Deus é graça, é bonzinho, é o Papai Noel, barbuquinho, que hora que eu quiser. Nada disso, irmãos. Isso é o ídolo que nós criamos. É um ídolo criado pela nossa mente, adorado pela nossa mente. Nosso Deus é fogo consumidor, diz a palavra. A palavra de Deus diz que terrível coisa é cair nas mãos desse Deus irado. Não entre no evangelho da autoajuda que está por aí, que só levanta você. Sabe, para você se levantar, primeiro você tem que ser humilhado. E os que se humilham é que serão exaltados, diz a palavra do Senhor. Humilhação. Por quê? Porque o orgulho vai nos afastar de Deus. O orgulho nos afasta do Senhor. Meus amados irmãos, assim como Satanás quis peneirar a vida de Pedro,
e Cristo alertou para que ele entendesse isso, a Bíblia também diz que Satanás anda ao nosso redor como um leão, esperando o momento. Será que nós conseguimos entender isso? Sabe quem escreveu isso? Você já viu quem escreveu isso na Bíblia? Sabe quem escreveu que Satanás anda ao nosso redor como um leão? Pedro! Foi Pedro, ele descobriu numa situação horrível. Olha comigo, por favor, Pedro. Olha o alerta que ele deixou para nós, meus irmãos. Quero concluir a mensagem com esse texto da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 10. Ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro signo trato de uns para com os outros, de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste, contudo, Deus consegue a sua graça. Pedro experimentou isso, ele sabia que é isso. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. De onde ele ouviu isso? Lá no Getsemane. Vigiai e orai. Lá no Getsemane ele ouviu. O diabo, nosso adversário, anda de redor como um leão e ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa comunidade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja a glória. Meus amados, Pedro aprendeu. Mas eu pergunto, ele precisava ter passado por tudo que ele passou? Você acha que Pedro precisava ter passado por tudo que passou? Ele não poderia, na hora que Jesus falou com ele, não poderia ter dito: Senhor, me perdoe o meu coração. Eu não sei nada, o Senhor que sabe. Meus irmãos, Cristo tem falado ao meu e ao seu coração. Como você tem reagido ao que Cristo tem falado para você? Você não precisa ser humilhado. Não precisa. Mas você precisa se humilhar na presença do Senhor. Se você não for humilhado na presença de Deus, você será humilhado na presença dos homens. Davi, depois de ter pedido que levantasse o censo de Israel, e Joabe veio e disse a Davi que Davi estava fazendo algo errado, porque aquela palavra vinha da parte de Deus para o rei Davi. Davi mesmo assim quis levantar o censo. Aquilo era atitude de orgulho de Davi. Mas aí o que acontece? Davi continua no seu erro, e Deus diz: agora você vai ter que escolher entre três castigos. 3 castigos. E os 3 são terríveis, um pior que o outro. Mas Davi ainda age com sabedoria, ele se humilha na presença do Senhor. Ele diz assim: caia eu nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Porque Deus é misericordioso. Quem sabe Ele se lembra de mim. Quem sabe Ele se lembra de mim. Meus irmãos, ser humilhado na presença do Senhor é bênção. Ser humilhado na presença dos homens, os homens não têm misericórdia, não têm piedade. Não corra para debaixo da mão poderosa de Deus. Diga: Senhor, eu me humilho na tua presença, tem misericórdia de mim, porque eu preciso de ti, eu não sou nada sem ti. Tem misericórdia, porque eu tenho sido orgulhoso, eu não tenho estado ouvindo a tua palavra, eu tenho achado que eu sou melhor do que os outros, que eu sou mais alguma coisa do que os outros. Tem
Eu quero estar debaixo das tuas mãos. Eu quero ser uma bênção das tuas mãos. Feche os seus olhos, por favor. E abaixe a sua cabeça. Senhor, tenha misericórdia de nós. Reconhecemos, Senhor meu Deus, que o nosso coração é cheio de orgulho e vaidade. Reconhecemos, Senhor meu Deus, que a falta de humildade, Senhor, é algo que o Senhor reprova. O orgulho é reprovado pelo Senhor. Que o orgulho nos afasta do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos faça humildes, como Jesus, o nosso Senhor. Pai, o Senhor conhece a vida de cada um de nós aqui. O Senhor sabe do coração de cada um. E o que eu peço nesta noite, Senhor, é que segundo, Senhor Deus, a vida, segundo a decisão, segundo a escolha de cada um diante da tua palavra, age para o teu louvor. Mas conduze todos nós, teus filhos, aos teus pés, humilhados na tua presença, mas abençoados pelo Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos,